Olá, olá! Estamos ao vivo e hoje eu vou mostrar para vocês o acervo de livros de educação alimentar e nutricional que eu tenho aqui. Então vai ser uma live bem diferente, né? Não é uma live onde a gente vai ficar abordando um único conteúdo, eu vou mostrar vários livros para vocês. Então eu preciso aí que você esteja concentrada, que você vá anotando eles, porque se eu for ficar voltando no livro anterior, gente, a gente não vai conseguir ver tudo, tá? Eu separei aqui mais ou menos pela ordem dos mais queridinhos para os menos queridinhos, para justamente a gente ter certeza que vai ver de saída os principais livros. E aí, pra gente falar sobre a questão da leitura, né, com as crianças, isso pra mim ficou muito presente logo que eu comecei a trabalhar com os pequenininhos, porque eu percebia que tudo na escola, as professoras correlacionavam a uma historinha, né? E essas historinhas faziam muito sentido para aqueles pequenos. E foi pouco a pouco que eu fui percebendo como isso também podia ser utilizado por mim. Deu uma pausinha, mas voltou aqui, vamos lá. É diferente de eu, Nutri, vou lá e falo algo pra ela, né? Coloco pra ela uma situação de corriqueira, por exemplo, experimentar pode ser possível. E quando eu vou e tenho uma criança que vê uma outra criança na história que não experimenta, isso já pra ela se apresenta de maneira diferente. Então, gente, olha só, nós temos um repertório de livros que dá para ser utilizado, que dá pra gente trabalhar com as crianças, mas o que eu preciso principalmente que vocês entendam, eu falo muito isso para as minhas alunas, muito mesmo, que não importa quão rico é o instrumento que a gente está utilizando, então não importa quão rico é, por exemplo, o livro que a gente escolher, se nós, enquanto profissionais, não soubermos dar um objetivo bem definido para a leitura daquela história, do porquê que eu estou trabalhando aquilo, né? Qual é o meu objetivo enquanto profissional, o que eu quero que a criança assimile, se você não faz isso previamente, não adianta a história ser muito boa. Se você não trabalha isso em conjunto com o que você está planejando para a sua ação de educação alimentar, para o seu tratamento nutricional, se essas coisas não estão correlacionadas, o livro pode ser o melhor do mundo, mas você não vai conseguir os resultados que você quer, porque provavelmente você nem tá sabendo ao certo que resultado, certo? Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar. Eu busquei aqui, eu queria começar com vocês mostrando o meu queridinho, né? Eu tenho um livro que hoje eu utilizo muito ele, mas um pouquinho antes da quarentena, eu emprestei ele para uma família e a gente não se encontrou mais depois por conta desse distanciamento social e o meu livro tá lá com eles, que é o Tá na Hora do Papá, da Aline Padovani. Esse livro é maravilhoso. Eu falo que dentre o que eu acredito sobre a literatura, ele é um dos livros que... Sobre a literatura não, desculpa. Dentro do que eu acredito sobre alimentação, ele é um dos livros que mais representa tudo que eu trabalho, né? Por isso que eu gosto muito dele, eu acabo emprestando ele para várias crianças, para elas ficarem lá entre um atendimento e outro. O meu não tá aqui, mas vocês podem ver esse livro entrando depois lá na página da Aline. Ela inclusive tem uma live ou um IGTV, algo que tá salvo lá no IGTV dela, onde ela lê esse livro e aí ela faz a leitura dele. Beleza, vou começar mostrando alguns outros aqui. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os livros, vou puxando eles aqui aos pouquinhos, vou mostrando esses livros, tá? Eu vou falar rapidamente sobre o que eu acho deles, como eu uso, como eu não uso. Por quê? Olha só, quando eu me formei, eu quero que vocês tenham isso em mente, porque ontem, quando eu fiz aquela foto que era uma pilha de livros, sabe? A primeira coisa que eu sabia que ia acontecer era, nossa, Carol, mas eu quero muito ter vários livros assim, mas eu não posso investir em tudo isso agora. E eu não investi em tudo isso do dia pra noite, gente. São anos de caminhada, de trajetória, trabalhando com essa parte de educação alimentar e nutricional. Isso foi um investimento que eu fui fazendo, então saibam disso. E essa live eu acredito que é para ajudar vocês a serem mais assertivas também na escolha, porque o que acontece? Eu lembro que teve um ano que eu fiz uma compra eu não sei se foram 45, 50 livros, mas foi uma compra muito grande. Foi o primeiro ano que eu consegui organizar o caixa das minhas atividades para poder investir nesses livros. Eu comprei tudo de uma vez para economizar no frete. E quando esses livros chegaram, eu não conhecia como eram as histórias por dentro, né? Eu não sabia se eram histórias que davam para eu ajudar ou não. Eu via a sinopse, tinha algumas recomendações, ou tinha nome que tinha a ver com alimento e eu comprei. E nem todos de saída, na hora que eu olhava a história em si, eu falava, poxa,
não é que dá pra usar, sabe? Não é simplesmente ler a história e pronto, acabou. Porém, mesmo assim, mesmo com essas histórias, a gente pode ser criativo e pensar em como utilizar as imagens. Não necessariamente eu preciso pegar um livro e ler ele ao pé da letra, né? Às vezes eu consigo utilizar as imagens com essas crianças, então sempre tem esse balanço. Por isso que eu tenho livros aqui, que são livros que eu gosto muito, que tem histórias que eu leio ao pé da letra e tem outras que não, porque eu não conhecia eles previamente. E aí, sobre vocês não terem livros para trabalhar com as crianças, eu separei aqui, quando a última vez que eu fui lá nos meus pais, sabe quando você vai xeretar aquelas coisas de criança que vocês tinham? Tem 4 livros que... 4 não, são 5, ó, que basicamente toda criança teve, que é Branca de Neve, sim, Branca de Neve, dá pra gente trabalhar essa história posteriormente falando de agrotóxico com as crianças, porque não tem a questão da maçã envenenada? Você pode usar isso para trabalhar posteriormente agrotóxico, por exemplo. Então, a leitura de uma história tradicional pode me ajudar a conduzir um outro tipo de ensinamento para a criança. João e o pé de feijão, para falar de leguminosas. João e Maria, para falar dos doces. Caixinhos de ouros, que traz a questão da aveia, né? Eu gosto de trabalhar com as crianças inclusão de aveia usando caixinho de ouros. E a galinha ruiva para falar da partilha, do fazer em conjunto. Então, esses são livros que, vocês veem, não são livros de educação alimentar e nutricional. São livros que a gente lia quando criança e que eu consigo utilizá-los. Então, eu tenho certeza que um desses daí, ou você tem guardado, ou tem guardado na casa dos seus pais. E eles também têm fácil acesso, né? Ok, vamos lá agora para aqueles que eu vejo que são livros que dá pra gente ler histórias, a história dele de maneira bem contínua e que eles ajudam. Esse daqui, ó, eu gosto muito. O que a Ana sabe sobre os alimentos. Ele é lindinho, porque na hora que você abre, apesar dele ser pequenininho assim, se eu me engano, esse livro daqui ele já tem a segunda edição. Ele abre assim a história, ó. Ele dá uma suposição sobre alimentação e aí ele abre. Então, esse daqui eu gosto bastante. Esse daqui também, que o meu é a primeira versão, mas ele já tem a segunda, vocês não vão achar a capa desse jeito. Mas a segunda é a mesma história, que é Amanda no País das Vitaminas. Curto ele bastante, tá? Dá pra gente trabalhar várias ideias de atividade com as crianças. E o meu, pelo menos a primeira versão, vinha inclusive com ideias de atividades para serem feitas. Esse daqui é um dos meus queridinhos, tá? Esse. Bibi come de tudo. E aí, gente, provavelmente se você colocar nesses sites de livrarias tradicionais, esse daqui não, eu acredito que não é fácil de você achar, porque ele, enfim, se esgotou, mas dá pra achar em sebos. Então dá pra você procurar em sebos. Eu basicamente uso estante virtual pra isso, que são livros novos ou livros usados, então eu acredito que lá é mais fácil de encontrar, mas ele é um livro muito legal. Eu já até fiz a leitura dele, né? Se vocês forem no YouTube da Atitude de Nutrição, para quem não sabe, a gente tem um canal do YouTube e tem a leitura desse livro que eu fiz para vocês conhecerem ele por dentro, certo? Esse daqui é muito bonitinho também, Verdura Não. Então é uma história de 2 amigas, né? E uma amiga que comia de maneira saudável e a outra não. E aí essa amiga que comia de maneira saudável influencia a amiga que comia de maneira não tão saudável. E elas vão conversando sobre isso durante a história, bem bacana. Esse eu já mostrei algumas vezes. Esse é aquele que não tem história, mas eu gosto das imagens. O meu tá em italiano, chama Primerissimi Parole, mas a gente tem aqui no Brasil também, que são as primeiras palavras, alimentos, né? E por que eu gosto dele, ó? Vários alimentos para ver. Em atendimento, se você abre, você consegue fazer a criança apontar, né? Ele é muito, muito bacana. Certo? Ok, vou pra lá. Este daqui, ó, Estou em Forma, já para trabalhar aí com crianças um pouquinho maiores. E esse é o tipo de livro que tem uma outra frase ali que eu vou mudando.
a imagem da página, certo? Então eu vou lá... Ih, travou? O pessoal falou que travou, voltaram a me ouvir normal? Alguém me dá um ok, manda aí coração se voltou normal, por favor. Sim? Deixa eu ver aqui, acho que eu vou ativar minha outra internet, pra não acontecer de travar, ficam as duas. Aí, foi? Voltou? Estão ouvindo normal? Sim? Alguém me dá um ok, por favor, aí? Ok, acho que foi, né? Beleza, ó, o que eu tava dizendo é, quando a gente pega o livro, a gente não precisa necessariamente sair simplesmente lendo o livro, tá? A gente pode abrir uma página e trabalhar aquela página, aquela abordagem com a criança, se faz sentido, por exemplo, para esse atendimento individual. Era isso que eu tava dizendo, ok? Beleza. Esses daqui, eu vou mostrar eles meio que todos juntos porque é uma coleção. Eu recomendei ele já faz bastante tempo, inclusive, nas nossas redes sociais. Ó, é uma coleçãozinha, sabe essas coleções que vem em caixinhas? Aí é uma coleção, ó, essa chama Hortolândia, e a gente tem sobre a couve, o milho, a vagem, o tomate, cebola, ervilha, enfim, são vários alimentos que viriam da horta. Aqui ele sempre traz uma história, tem uma informação nutricional, uma receita. Eu adoro essa coleção. Do mesmo jeito que tem a Hortolândia, tem a Frutolândia. Então, sobre as frutinhas, óbvio, né? E o que eu gosto de trabalhar com eles? Na educação infantil, porque são imagens bem características dessa faixa etária. São crianças que encontram esses alimentos e aí trabalham conversam com esse alimento, certo? Só que é a mesma coisa, é uma coleção, ó, antiga, onde você pode conseguir isso em sebo. Não vai ser em livrarias hoje tradicionais, mas eu tive uma Nutra até que me marcou que ela conseguiu a coleção inteira compradas em sebos. E tem esse daqui que chama o Reino das Frutas, é uma coleção também. Esse eu comprei, gente, eu lembro atentas, às vezes, sabe quando você tá no mercado que tem essas revistas, livros que ficam vendendo ali do lado? E aí, enfim, entrei pra comprar, eu acho que foi água, porque não era nem o mercado que eu tinha costume de ir, tava passando na frente, queria uma água, entrei no mercado, peguei a água, fui passar no caixa, tô esperando, bati o olho e tinha essa caixinha. Aí, era baratinho, acho que na época eu paguei R$10, assim, comprei, Reino das Frutas. O que eu acho sobre essa coleção? As imagens, elas são poucas imagens, né? Se vocês quiserem ver, tem até vídeo sobre eles no YouTube. Mas dá para aproveitar as histórias. Então, eu não gosto muito de livro para contar para criança em ação de educação alimentar e nutricional. Então, quando eu tô fazendo a ação com muitas crianças, livros que tenham mais textos do que imagem. Eu prefiro os livros com mais imagem, porque eu consigo abordar mais, elaborar mais. Agora, esses que tem assim, ó, muita história, pouca imagem, eu busco evitá-los. E esse daqui é um deles, mas dá pra aproveitar as historinhas, a ideia. Normalmente eu já usei e as crianças gostam. A gente tem esse daqui, ó, que é da coleção da Emília, que são gibizinhos. Então, seria mais para crianças aí a partir de 6 anos, porque a história de gibi, né, já requer uma leitura. Tem sobre proteínas, carboidratos, alimentação saudável, o que é obesidade e vitaminas e minerais. E aí, eles são da cartilha do Fome Zero. Essa distribuição foi feita já, eu acredito que deve fazer uns 5 anos. Eu ganhei da Fernanda, ela participou de um evento, ela pegou pra mim e trouxe. E eles são muito legais pra trabalhar com essa faixa etária, sabe? De deixar assim, às vezes, no consultório, dá pra encontrar também. Ai, meu Deus, vamos lá, quantos? Deixa eu ver aqui, só pra ir controlando o horário pra dar tempo de vocês verem todos, tá? Esses 2 livros, sim, adoro eles também. E essa daqui é a frutinha e essa saladinha. Quando eles foram feitos, que eles eram vendidos, eu acho que era na editora Menta, se eu não me engano, eles inclusive vendiam essa bonequinha, né? A boneca feita de frutas e a boneca feita de saladas, então verduras e legumes. São livros bem legais. Aqui essas histórias eu gosto de trabalhar a história inteira, bastante imagem, sabe? Então são livros interessantes da gente ter. Mesma coisa, vai encontrar em sebo. Versão nova não saiu. Ok. Esse
daqui, ó, não é um livro de educação alimentar e nutricional. Até Sara tá por aí, será? Minha aluna do programa Brincar de Comer. Eu lembro quando eu fui para Maceió, que eu até fiz a entrevista com a Sara para ela contar como que foi o processo dela de entrar nas escolas, porque ela não trabalhava nas escolas, conseguiu entrar em 3 escolas. E eu falei assim, eu quero, além de conhecer isso, conhecer um pouco do serviço que você tá fazendo com as crianças. Vamos fazer uma atividade para eu ver? E aí ela foi fazer a atividade, gente, ela levou uma lagarta muito comilona. O meu é esse pequenininho, tá vendo? Gente, ela tem um da lagarta comilona que é grande e que ele é daqueles livros, sabe que na hora que abre, ele abre como se fosse o castelinho? Vocês tinham desses livros? E o dela abria a lagarta, abria a borboleta. É lindo livro, lindo livro. Porém, eu tenho o pequenininho. É uma história de Ian? Não, não é uma história de Ian, mas eu posso usar para falar sobre a questão da gente comer muitos alimentos, né? De uma vez, como isso deixou a lagarta ali cheia, como é que fica a minha questão de fome e saciedade. Isso me abre portas para eu poder conversar com a criança, tá? E pode ser tanto nesses livrinhos pequenininhos quanto nos grandes. A ideia depois vai ser sempre a mesma. Aqui, ó, ele vai trazendo as imagens bonitinhas dentro de cada um dos elementos. O grande é mais bonito, o grande é mais bonito, eu tenho que dizer, mas que eu tenho o pequenininho. Se vocês puderem escolher pelo grande, escolham ele, que ele é mais interativo, tá? Ok, vou mostrar um aqui para crianças maiores. Esse daqui para crianças aí a partir de 7, 8 anos, ó. Qual a cor do seu prato? E ele tem a parte tanto para os pais quanto para as crianças. Então, quando você... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. A gente tem tanto as partes explicativas aqui, iniciais, que vai dar para trabalhar com os pais. Esse é o livro que às vezes dá para deixar ou no consultório, ali na sala de espera, mas se você não faz uma longa sala de espera, porque eu não acho que isso seja legal, né, gente? É deixar a pessoa esperando tanto tempo para ela conseguir ler um livro inteiro. Dá para fazer um empréstimo, eu até ensino como fazer empréstimos dentro do bônus que a gente tem no programa Brincar de Comer, que é a leitura nutritiva. E aí depois tem as histórias para criança aqui. Então, é um livro que trabalha os dois, parte de hábitos saudáveis, escolhas conscientes e tudo mais. Bem legal esse daqui. E ele é novo. Este, não sei cadê o irmão dele, mas ele tem uma dupla. Vou deixar ele aqui no canto, quando a dupla dele aparecer eu mostro. Ó, esse daqui, por exemplo, não é um livro que fala exatamente de mas ele apresenta várias frutas, chama Juca Pé de Fruta. As crianças morrem de rir toda vez que eu conto essa história, né? E ele apresenta várias frutinhas, então antes de uma ação de educação alimentar e nutricional que você vai trabalhar frutas, é legal. Esse daqui é um daqueles que quando eu comprei, agora vai comer, ou coisas do tipo. Ele só fica apresentando, né? Então, tipo, limão diz que é bom pra fazer caretas, a jaca é meio esquisita, mas o Juca acha legal. Sabe assim? Só que eu preciso fazer só isso? Não, né? Se eu quero estimular a criança, beleza, eu leio isso, a gente dá umas risadas. O que você acha da jaca? Já comeu jaca? Conhece a jaca? Nossa, e que tal, então, se é época a gente falar pra mamãe e pro papai pegarem uma jaca na sua casa? Se é na escola, leva a jaca, sabe? Dá pra gente fazer essas ações que envolvam a história. Então, esse daqui é legal de usar pra isso, pra trabalhar frutas. Este, gente, vamos ver se eu vou conseguir abrir. Porém... livro sobre corpo humano. Não importa qual livro vai ser. Eu tenho esse porque... olha só o que ele faz. Que demais, como dizem as crianças. Ele é daqueles livros que abrem. Ó. Ai, deu pra ver, né? Ele é muito, muito bacana. A gente tá até meio amassado, coitado já, que as crianças mexem um monte. E eu adoro pra explicar pra eles o caminho do alimento no corpo, né? Dessa parte mais interativa, chama atenção. Então, esses livros sobre o corpo humano, que tenham partes interativas, são legais da gente ter para trabalhar sistema digestório com as crianças. Vamos ver mais. Esse é novo. Esse é bem legal também, a Super Nutri. E ela fala da lancheira, então de montagem de lancheira. Agora, ó, os desenhos grandes, bem bonitos. Show, né? Ok. Ai, caiu uma folhinha daqui de dentro, o recadinho. Mas muito legal para trabalhar lanche com as crianças. Então, sabe aquela criança que tá dando dificuldade para os lanches da escola? Esse daqui
ótimo para utilizar no atendimento, ótimo para indicar para os pais. Você tá tendo problema enquanto nutricionista escolar com o lanche da escola, ótimo para usar também, porque aí é a Super Nutri falando e contando para as crianças como que ela, por que, né, daquelas escolhas de alimentos para os lanches, tá bom? Eu tenho o do Temperando Palavras e a mesma coisa, só tô com 2 versões aqui porque as outras 2 agora ficaram perdidas, tá? E essa daqui, As Aventuras da Dona Berinjela, eu amo esse livro, sabe por quê? Eu falo muito, quem é aluna do programa Brincar de Comer, coloca aí. Sou do programa Brincar de Comer. E vocês sabem, né, quanto eu falo dentro do programa Brincar de Comer sobre as novas formas de provar. Tanto que lá na parte dos bônus tem as novas formas de provar, nos cartazes e tudo mais. E essas novas formas de provar, isso tá retratado nessa história, que são várias receitas da Dona Berinjela. Então, gente, quando a gente consegue mostrar pra criança, eu acho que isso é tão fantástico, sabe? Quando a gente consegue mostrar pra criança que não necessariamente é que ela não gosta de um alimento. Pode ser que ela não goste do sabor daquela receita, certo? Eu demorei muito enquanto ser humano pra entender isso. Eu era das crianças chatas pra comer, sabe? E pra mim, se eu experimentei uma receita com cenoura e não gostei, beleza, não gosto de cenoura. E é essa associação simples que a criança faz. Então, quando ela vê que existem várias formas, a gente consegue expandir repertório. Esse daqui é show de bola por conta disso. E aí, do Temperando Palavras, eles têm também o prato de 5 cores, o menino que não experimentava e tem esse novo aqui. O menino que não experimentava, eu já até postei ele no meu feed, eu amo também, é muito bom a história. Principalmente depois que ele fez uma atualização ali na 2ª edição, na parte da barriguinha, que antes ele falava que a barriguinha, a mãe ficava triste se não comia, mas agora tá falando que, na verdade, a barriguinha fica, né? Porque a criança não tem que comer porque o outro tá se sentindo feliz ou triste, mas ele tem que comer porque ele se sente bem. Então, esse é show de bola. O prato de 5 cores é legal também de se trabalhar, e aí a questão é, claro, a gente sempre entrar naquele parâmetro de que não é uma obrigação o prato de 5 cores, mas que a gente pode fazer um prato sempre colorido, com quantas cores no máximo eu conseguir, porque imagina, tem mãe que tem vezes que não consegue, gente, botar 5 cores no prato, e não é por isso que o prato vai ficar ruim, né? E esse daqui eu achei muito fofo, é o novo deles, a história da ervilha azul. E eu não vou contar, né? Não vou dar spoiler, mas essa ervilha azul é um outro... Se eu posso dar spoiler, sei lá, será? É uma outra forma de trabalhar um outro alimento que não ervilha. E eu usei esse daqui com as crianças e foi muito bacana, né? A gente fez uma experimentação e eu levei essa tal da ervilha azul pra eles. E foi uma experiência bem legal. Então, e não é um livro que, se a gente for ver, fala de alimentação, sabe? Mas ele é muito bacana. Então, a coleção do Temperando Palavras são os 4 livros, vale a pena usar. Eu tô sem os outros aqui porque estão distribuídos entre as minhas crianças. Aliás, tem uns outros que também eu posso, quando os atendimentos voltarem, eu recuperar, mostrar pra vocês nos stories, tá? Para! Este aqui... Ai, dá pra ver? Mamar quando o sol raiar... o pessoal do Temperando Palavras ali falou, pode dar um spoiler um pouquinho autorizado pelo autor. Não, mas acho que eu dei, né? O spoiler de que é um outro alimento que não é uma ervilha azul. Aí o pessoal depois vê, mas é uma história super legal de usar, gente, vale a pena os livros deles, ó. Esses daqui, Tchau Tetê, Mamar Quando o Sol Raiar, da coleção Conto Com Você, e eles pra falar sobre amamentação. Então eu gosto de ter esse daqui para, principalmente eu recomendo às alunas quando elas trabalham com as gestantes e depois vai trabalhar com amamentação, introdução alimentar. Eu acho que acolhe tanto, sabe? Quando a gente fala com eles sobre, com eles assim, né, com a dupla aí no caso, sobre essa questão do desmame de uma forma gentil. E aí, uma coisa é a mãe falar, outra coisa é ela ter essa leitura. Eu adoro esse daqui, que é o Tchau Tetê, ó. Ele tem uma parte, e se você, por exemplo, atende famílias e isso cabe no seu orçamento, vale a pena até dar de presente, tá? Isso pra qualquer livro, mas aqui esse eu acho bem especial porque ele tem... Cadê? Enfim, ele tem a parte do relato pra ela escrever. Então ela consegue entrar e depois deixar o relato do desmame no livro.
tá? São 2 livros muito bonitinhos para trabalhar desmame com as crianças e a gente pode conversar. Eu, dentro da educação infantil nas escolas, eu converso bastante com eles sobre a amamentação, porque eu acredito que aquilo que a gente aprende na infância, né, fixa. Então, se eu falo, desde a educação infantil, que o normal é mamar na mamãe, que se vier um irmãozinho, né, sempre que tem um irmãozinho novo, aliás, eu pergunto sobre isso nas turmas, porque a gente tá incentivando desde pequenininho que eles saibam que isso é o natural. Sabe? Que a criança, a menininha lá que tá ouvindo, que isso é o natural, que ela não vai precisar recorrer à mamadeira, que o natural vai ser também o menino, ver as meninas dando de mamar e que isso é normal. E trabalhar isso lá na infância é importante, ainda que a gente não esteja falando mais de uma criança que mama, tá bom? Ai, vamos lá. Este é muito bacana. Ai, ó, tem um cabelo meu aqui, vamos tirar. A cesta da Dona Maricota. Sim. Então, coloridão. A cesta da Dona Maricota, gente, trabalha vários alimentos, dá pra você utilizar pra abordar vários tipos de frutas, verduras e legumes, tá? Então, eu gosto dele. Esse é queridinho também, olha só. Dá pra ver? Tô pondo assim um pouquinho pra dar tempo de vocês tirarem print. Receitas mágicas para crianças espertas. Esse é da Mariana Brito, uma querida, uma nutri. Vocês também não vão encontrar mais com essa cara, essa é a primeira edição. Eu comprei direto da Mari, esse vocês encontram em livrarias, normal. Eu acho que agora, se eu não me engano, ele tá assim, com esse formato menor, né? Depois do último Leitura Nutritiva, teve umas alunas que compraram. E eu vi na imagem que ele tá um pouco... O formato tá diferente, mas a história é a mesma. E além da história, que é muito bonitinha, foi escrito por uma nutricionista. E aí esse é um livro que é Educação Alimentar e Nutricional Raiz, eu falo. Ele vem com receitas, tá bom? Eu gosto dele. Este, eu nunca vou comer tomates. E é aquele negócio do eu nunca vou comer isso, eu não quero comer aquilo. 2 irmãos conversando. E aí um dos irmãos, né, vai conduzindo a irmã mais nova. Eu falo que ele foi total lúdico ali naquela hora, dizendo que não era os alimentos que ela achava que era. Então, tipo, não eram tomates, eram esguichos de lua. E aí ela vai trazendo outros... Ele vai trazendo outros nomes para aqueles alimentos que ela não tá querendo comer. E aí ela vai comendo tudo. É uma forma da gente, inclusive, mostrar para os pais que, às vezes, uma abordagem um pouco diferente já muda a necessidade da criança. Por exemplo, Charlie, pra mim isso parece tirinha de peixe, né? E ela não quer comer tirinha de peixe. Aí depois ele fala, não, imagina, isso não é tirinha de peixe. E começa toda uma abordagem com a pititica. É bem legal e fala sobre a relação de irmãos. Camilão, comilão. Esse daqui para trabalhar a questão de consumo também, fome, saciedade, quantidade. É a história de um porquinho que ele vai comendo vários alimentos. Aí come de um alimento, por exemplo, é uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos. Para quem trabalha com... como fala? Com nutrição escolar, dá para trabalhar isso junto com as professoras também, com quantidade, para eles que estão aprendendo os numerozinhos e relacionar aos alimentos, ok? Ai, gente, salada de letras. Esse daqui, ó, eu tenho 2, por quê? Um eu adquiri no sebo e acontece, preciso dizer, cadê ele? Ele veio sem umas folhas dentro, ele pulou da página 10 para a página 15. Enfim, me ressarciram sem problemas nenhum, mas eu tinha gostado tanto do que eu já tinha visto que eu comprei o segundo, que é cada dia comer uma letra do alfabeto. E aí ele vai falando os alimentos que tem com aquela letra. É bem legal. Esse aqui também. Os hortifrutis no planeta verde. E aí seria uma guerra, assim, no planeta verde entre frutas e a parte das verduras e dos legumes, entre os frutos e entre os hortes. E depois eles se juntam para salvar os gigantes, que eram as crianças, de um mal que era a anemia. Então, esse daqui é bem legal. Este aqui, ó. O que não cabe no meu mundo, gula. O Grande Urso Esfomeado. E assim, vão ter livros, alguns desses livros vocês vão achar em livrarias, vocês vão achar em sebos e outros vocês vão achar com os autores, tá? Alguns autores que eu falei, tipo Temperando Palavras, coleção Conto Com Você, que é do Tá Na Hora do Papá, né, da Aline Padovani, o da Mariana Brito. Esses vocês podem procurar diretamente com eles, tá bom?
Esse também, ó, nada a ver, esse daqui até tá dentro do programa Brincar de Comer, nada a ver com, como chama? Com educação alimentar e nutricional, mas dá pra relacionar. Ele fala sobre um Tiranossauro Rex que é vegetariano, gente. É muito bonitinho. Aí eu gosto de trabalhar ele com as crianças, não necessariamente para trabalhar com vegetarianismo, mas daria. É incrível a história do tiranossauro que amava cenouras. Imagina você ser vegetariano numa família de carnívoros. Esse daqui é legal também, ó. Eu me alimento. Ai, meu Deus, será que dá tempo de eu mostrar tudo? Dá, vou dar uma acelerada aqui, que ainda tem uma filha do meu lado e uma na minha frente. Senão a gente faz uma segunda live, tá? Vou sem pânico, melhor, né? Se eu fizer uma segunda, vocês voltam pra segunda, se não der tempo de mostrar tudo. Que aí eu fico mais tranquila. Vamos lá, vamos com calma que todo mundo aproveita. Ó, a banana que queria ter sementes. Gente, eu acho isso tão fofo. Imagina, a banana, ela sai procurando, tentando entender por que as outras frutas têm sementes e ela não. Então, é uma história tão fofinha, tão livre, assim, pra contar pra criança e trabalhar as frutas depois. E aí, quem é, por exemplo, aluna do coaching, quem tem lá a ferramenta do cientista da Nutri, eu falo pra elas que essa questão da observação, né, de você pegar o alimento e antes de você levar ele à boca, você poder observar, você poder olhá-lo, sentir o cheiro, ver se tem barulho. Tudo isso é uma preparação, é uma abertura para a criança vir a comer. Portanto, esse livro aqui, quando ele faz essa observação das sementes, você consegue abrir espaço. Vamos supor que é uma criança que não tá querendo, né, provar, não quer ficar perto do alimento, nem nada do tipo. Ele te traz isso. Então, esse daqui é um bem legal. Esse daqui, ó, eu gostei também. Fala sobre seletividade alimentar, comer. Eu ainda não usei com as crianças, mas é um livro bacana. Ele é novo por aqui. Este. Não gosto de salada. Uma princesinha que não gostava de salada, mas que acaba depois gostando delas. E eu gosto de trabalhar ele para falar da parte do desperdício. Não sei se acontece com quem é nutri-escolar aí, na hora que as crianças voltam, principalmente de férias, vai ser a mesma coisa agora na quarentena, provavelmente. Eles desperdiçam um tanto de comida, né? Tira a comida, baixo da mesa, vai pra debaixo da mesa. Então, às vezes, se eu não faço isso, mas eu vejo meu amigo fazendo, deixa eu jogar também. Portanto, é um livro legal pra gente trabalhar essa questão de desperdício com eles, porque tem uma passagem ali que é dessa, da princesinha jogar fora o alimento. O mistério da sopa da avó Leninha, pra trabalhar tempero, sopa, curto ele. E o carinho da avó. A macaca na cozinha, que é uma receita que a macaca faz, então quando vai trabalhar receitas ele é legal. Esse daqui eu não gosto muito do nome, mas a ideia por trás do livro é boa. Comendo bobagens demais, porque eu acho que a gente não tem que chamar alimentos de bobagem, né? E aí, o bom dele ele conta da família urso tá comendo essas bobagens que ele dá o nome, mas que seriam os ultraprocessados, bala, salgadinho, chiclete, essas coisas, e como isso fez mal pra eles. Então, que deveria evitar. Mas o título me pega um pouquinho assim, pela culatra, que eu tenho evitado, eu falo isso, ultimamente eu tenho evitado de falar alimentos bons, alimentos ruins, que deixam forte, que deixam fraco, e cada vez mais trabalhar com as crianças essa questão do alimentação saudável. E dentro de uma alimentação saudável tem espaço para tudo. Por quê? Na hora que a gente chega lá nos adultos, as nossas nutris, colegas que trabalham com os adultos, tem que ficar colocando isso na cabeça das pessoas, né? Que tá tudo bem, não morrer de culpa comer o chocolate. Aí a gente vai e fala pra criança: olha só, você não pode comer chocolate não, chocolate faz mal, chocolate deixa triste. Então é um pouco contraditório as conversas, né? E aí eu tenho cada vez mais elaborado essa abordagem com eles de alimentação saudável, o que cabe numa alimentação saudável, certo? Esse daqui é para crianças maiores, ó. Receitas... Desculpa. Receitas nojentas, ideias bolorentas. Eita! Estou precisando passar um paninho nos livros depois. Receitas nojentas, ideias bolorentas, que é legal para trabalhar perto do Halloween. Principalmente porque ela traz receitas que são comuns, mas com nomes aí mais divertidos, mas que ela chama de nojentos e bolorentos, porque ela não comia direito, conheceu uma bruxa, e essa bruxa ensinou essas receitas mágicas pra ela, né? E ela passou a gostar. E esse livro abre espaço pra gente falar também que
muitas vezes, na hora que eu troco o nome de um alimento, a criança come. Ela não come patê de beterraba, mas patê da Ladybug ela come. Ela não toma suco verde, mas suco do Ruka ela toma. Por isso que mas é tão importante a gente entender, a gente compreender de cada faixa etária. Livros, já me perguntaram, Carol, olha só, esses livros, quando você fala, para que faixa etária é? Eu aprendi, antes eu dizia, alguns são para crianças de 2 e 3 anos, outros para 6 anos. E eu venho aprendendo que, na verdade, os livros, eles podem ser lidos por qualquer pessoa. Eu mesma tenho, já sou adulta, se eu abro um livro de criança, eu tenho condição de ler ele, de me divertir, de achar legal. E uma criança pequena tem condição de, às vezes, ver imagens de um livro maior, é claro, se a gente tá falando de imagens que são apropriadas para crianças verem. Mas ela tem condição de ver aquilo e se divertir se alguém tá contando também, se vai ajudando e dando o tom. Então, quando a gente fala de leitura, a faixa etária indicativa é uma indicação, tá? Coloquem isso na cabeça. Antes eu achava que era assim, esse livro eu só utilizo com crianças de 2 anos, esse eu só utilizo com criança de 10 anos, esse eu só utilizo com criança de tantos anos. Não, eu não faço mais isso. Esse eu utilizo conforme o recurso que o livro me oferece. E quando eu passei a fazer dessa maneira, incrível, me abriu o repertório, porque antes eu ficava engessada. Eu lembro que teve uma fase que eu tive que sair comprando livro pro ensino fundamental, porque eu fui trabalhar com crianças maiores, e eu podia ter usado muito dos outros livrinhos também, se eu tivesse aproveitado, sabido aproveitar um pouco desse momento, compreende? Então não se peguem a isso, tá? Ok, vamos lá, ó. Jujubalândia. Esse é um livro bem legal para falar dessa parte também de doces, É de Aqui ele traz algumas informações, tipo gula, anorexia, alguns elementos para o campo imaginário. Então pode te dar ideias, mesmo se você não for ler o livro, ele pode te dar ideias de como abordar alguns temas com as crianças, sabe? Ele transforma em bruxa, o reino da bruxa, que faz querer comer muito doce, te dá muita vontade. Então ele faz essa parte. Não é um livro, voltando naquela história de quando a gente se pega pra falar sobre doces, não é um que eu trabalho tanto, mas ele expande a nossa consciência. Nem sempre um livro, quando a gente lê, eu vou usar necessariamente pra ler com a criança, mas ele vai me dar ideias de ações, tá bom? Então fica aí a dica também, pra depois vocês verem os seus livros e tirarem essas ideias, esses fragmentos. A cantina da Dona Calabresa, esse é legal, que era uma cantina... Adoro trabalhar com ensino fundamental. Quando eu falo de ensino fundamental, 6 anos pra cima. Pode ser trabalhado com menos? Pode. Mas por que eu gosto? Porque começa em muitas escolas a possibilidade deles irem comprar alimentos na cantina. E aí eles têm a cantina, que era a cantina dos alimentos, mais ricos em gorduras, frituras, açúcares. E a outra cantina que tinha os alimentos mais saudáveis. E aí rola isso de todo mundo querer comprar em uma e depois ir comprar na outra. Então é bem interessante. Esse daqui, Bruxilda e a Pirâmide dos Alimentos, curto ele, ela retrata mais a ideia da pirâmide, então é uma bruxa que vai na escola, e é uma bruxa, não é nada de bruxa má, E é uma bruxa que vai na escola para contar para as crianças como que funciona a pirâmide de alimentos. Esse eu curto muito também, A Fuga da Ervilha, e aí fala sobre a ervilha transitando pelo sistema digestório. Então, ela entra na boca da criança, por onde ela vai, quais os caminhos que ela percorre. Tá vendo? Aqui ele entrou na boquinha. Aí depois mostra ela descendo, como que é. É legal esse. Vou pra cá. Esses daqui para trabalhar com crianças a partir de 7, 8 anos, que eles fazem a leitura para mandar para casa. Eu como assim, eu como assado. Esse daqui, que é o Eu Quero Saber Alimentos. E esse que é o Professor Proteína. Por quê? Vou mostrar por que eu falei para essa idade, especificamente para mandar para casa. Ele tem vários elementos. O Eu Quero Saber são perguntas, várias perguntas que aparecem. Por que eu preciso comer? Por que o grupo de cereais é maior? Como se faz a farinha, São vários tipos de perguntas e a criança poderia ler essas perguntas 1 ou 2 por dia com os pais. Do mesmo jeito, Eu Como Assim, Eu Como Assado, ele já é uma história mais robusta,
certo? Para falar aí sobre por que algumas pessoas comem assim, por que algumas pessoas comem assado, então, por que algumas pessoas comem muito saudável, né, e outras não, por que algumas pessoas, elas comem, por exemplo, de colher, de garfo, de hashi, ele elabora toda essa ideia, e o professor Proteína fala sobre a proteína no nosso corpo. E aí vocês bem sabem que eu não curto esses termos para trabalhar tanto com as crianças, né, proteína, carboidrato, lipídios, gorduras e coisas do tipo, porque eu não acho que a gente está treinando as crianças para serem nutricionistas, e sim, a gente está ensinando, só que do jeito que ele traduz aqui, apesar do nome professor Proteína, do jeito que está traduzido, é uma forma bem interessante. Não é uma coleção, tá? São 3 livros separados, eles não são uma coleção, não. Esse daqui, esse eu já mostrei. Esse, gente, ó, Casamento Nutritivo. Era o Raimundo. E ele trabalha o casamento do arroz com feijão, típico brasileiro. Legal? Eu gosto dele. Para falar de arroz e feijão, cada vez mais deixando de ser consumido, né, pelos pequenininhos, a gente sabe que vai faltando na mesa. Eu queria mostrar o parceiro desse, mas eu tô achando que eu emprestei também. Esse daqui é As Frutas da Lili, eles têm a horta da Lili. É legal eles mostram algumas as frutinhas, ó, é feita com dedinho. E aí dá pra fazer isso com as crianças também. E vai mostrando vários alimentos, como ela fez o morango, o desenho de cada uma delas. E relaciona com o ratinho, então às vezes a gente faz um desenho do ratinho e manda pra casa das crianças, pra elas lembrarem das frutinhas, das verduras e tudo mais. Deixa eu passar esses daqui de trás agora pra frente. Opa, ai, consegui. Esse é legal. O sofá que engoliu as crianças, ótimo para trabalhar com as crianças a questão de ficar só no sofá, querer ver só TV, né? Que na verdade a gente precisa ter atividades físicas, fazer isso, porque eu acho que é muito importante se a gente fala de saúde, é claro que é cada macaco no seu galho, mas a gente fazer incentivos sobre a parte das atividades é importante, da atividade física, assim como eu preciso fazer um incentivo de que depois que ele come, ele precisa escovar os dentes, né? Do mesmo jeito que o dentista tem que falar que é importante da criança comer de maneira saudável, tudo isso faz parte da saúde. Eu não vou lá ensinar como escova os dentes, mas eu falar sobre isso é importante. Do mesmo jeito que eu falar sobre atividade física é importante também, certo? Deixa eu ver que horas são, nós temos mais uns minutinhos. Será que eu consigo mostrar tudo? Vou começar a mostrar uns de crianças um pouquinho... Quando eu falo de crianças maiores, e olha aí como tá enraizado na gente, né? Na verdade, são histórias, ó, livros com menos figuras. Então, é claro que uma criança de 2 anos, ele não vai se interessar tanto por um livro de menos figuras, tá? Por isso que eu falo de crianças maiores. Esse é o Fogãozinho, que fala sobre a parte de culinária. Ó, vocês estão vendo, eu comprei esse, foi num sebo. E aí veio, eu nem desencapei, mas veio com o nome de uma criança. Era do João Romeu. Porque tem livros que, infelizmente, a gente não encontra um tempo depois. Igual do Temperando Palavras, coleção Conto com Você. Esses vocês vão conseguir achar diretamente com eles, são livros novos. Mas tem livros aqui que já são livros mais antigos, ok? Vou mostrar esse. Esse é bem bacana para quem trabalha com oficina com criança, para montar alimentos divertidos. Tem aquelas imagens dos alimentos divertidos. Ó. Um chuchu jacaré, aí ele vem com o texto e a imagem, dá bastante ideia. Esses são de poesias, o que eu vou mostrar agora, tá? E assim, eu tenho, mas eu não colocaria na minha lista de saída, porque não é uma coisa que eu trabalho tanto, a poesia nesse estilo que está aqui nesses livros. Esse daqui eu já trabalho mais... E este aqui também não tanto. Agora, esse eu gosto. Salada de letras, que são poesias, que são histórias contadas em formato de poesia. E aí ele conta histórias que tenham relação com a educação alimentar e nutricional. Esse daqui quem fez foi o Alan Roger. Eu conheci ele quando eu fui fazer a apresentação do jogo Ai Quanto Açúcar no Combran. Acho que foi em 2017 ou 2018, não me lembro. Mas enfim, o jogo Ai Quanto Açúcar foi selecionado no Combran para ir apresentar para os nutricionistas. E ele também, né? O Alan também estava lá para apresentar esse livro. E aí o livro, ele vem com uma história, né? Que é em formato de poesia.
E aí eu adorei esse formato, porque conta a história, mas com formato de poema, de poesia e tudo mais. Esse eu acredito que vocês consigam diretamente com ele chama Alan Roger. Aliás, o jogo É Quanto Açúcar, ele tá disponível. Quem não conhece, depois vai lá na bio do nosso site e clica para ver, tá? Rimas saborosas. Esse é legal também de rimas. E aí cada página é uma história. Deixa eu tentar abrir pra vocês verem, pra ter uma ideia. Por exemplo, aqui tá falando de rimas de fruta. Aí vamos ver a outra página. Essa daqui são as brincadeiras com as rimas. São várias rimas que envolvam alimentos, tá? Por isso que rimas saborosas. Esse daqui, a hora do almoço. Eu tô rindo porque me lembra muito a minha questão de infância. Quem aí nunca fez um aviãozinho, gente? Pra uma criança, quer dizer, nunca teve um aviãozinho feito pra comer. E fala justamente sobre essa questão da hora do almoço, dos pais fazendo aviãozinhos na boca das crianças, ó, sabe? É uma coisa do tipo, chapeuzinho vermelho, abre a boca do castelo. E cada um vai falando aqui vários tipos. Abre a porta pra criança entrar, abre o gol pra bola entrar. Não é o que a gente estimula muito, né? E aí, o que dá pra gente fazer? Se eu não quero estimular a garfada na boca da criança, eu mostro a história e brinco. Que, na verdade, quem decide se essa garfada entra ou sai é a criança, né? Eu posso fazer isso. Como, por exemplo, sentar lá com o pai e com a mãe, mostrar essa história e falar, isso é muito comum, né? E aí, você olha e parece que não tem nenhum mal falar que a aeronave vai entrar na boca. Mas, na verdade, tem. E aí, começa a explicar isso pra ele. Então, eu posso utilizar também dessa contraposição da história tá de uma maneira e eu utilizar ela pra abrir um tema de educação alimentar e nutricional pra realmente trazer aquela informação que, tecnicamente falando, enquanto nutricionistas, nós sabemos que é a mais adequada, certo? Gente, tem mais uns aqui. Deixa eu ver. Brincando com os alimentos. Várias historinhas também. E aí, ele é historinha assim. Deixa eu abrir. Tipo, 2 páginas de história, mais 2 páginas da mesma história falando do mesmo alimento. E aí tem vários alimentos que são esses que estão aqui na frente. Eu não leio ele para as crianças, mas dá pra gente tirar ideias para contar história para as crianças, montar fantoche, palitoche, coisinhas do tipo. Entrar em forma pode ser divertido. Esse é daqueles livros que tem... existe como se fosse uma coleção. Ele tem um cunho religioso ali por trás também. Então, relaciona as duas coisas sobre o autocuidado com o corpo, sabe? Que amar o corpo também é estar mais perto de Papai do Céu. Eu gosto dele. Eu acho que essa abordagem, para quem está aberta para ela, é possível também. Porque alimentar-se bem, eu mostrei esse, não tenho certeza, porque caiu ali a minha pilha, acho que não, né? Porque alimentar-se bem é legal. E aí tem mais uns outros aqui, mas não vai dar tempo de eu mostrar tudo, eu já tô vendo, porque tem mais ou menos uma pilha do mesmo tamanho que tá ali pra trás aqui na frente. Vou mostrar mais alguns, vou escolher aqueles que são os que eu curto mais, ó. Juju na cozinha do Carlota. Esse aqui, recomendo no programa Brincar de Comer também, né? O Almoço do Coelhinho. Esse é legal para trabalhar a digestão. O que acontece com o hambúrguer? Deixa eu ver. Vamos ver. Esses daqui são de poesia. Vou pôr pra cá. Esse é bonito também. As crianças de 9, 10 anos, quando eu empresto para elas lerem, elas curtem. Eu costumo emprestar perto da época de férias. As deliciosas férias da Beatriz, Viagens pelo Sul do Brasil. Eu gosto de trabalhar ele no sentido de conversar com a criança. Olha só, imagina quantas comidas tem pra gente conhecer pelo país. Se cada vez que a gente viajar for uma oportunidade de conhecer novos alimentos. E se a gente pudesse viajar todo dia na nossa cozinha? Ou 1, 2 vezes por semana, se é uma família que não cozinha tanto, né? Se a gente pudesse viajar pra sentir gostinhos de outros lugares do país. Por que comer sempre a mesma comida? Por que sempre o mesmo arroz, sempre o mesmo feijão? Se um dia a gente pode fazer, por exemplo, baião de 2, sabe assim? Dá pra gente trabalhar isso com as crianças. É bem legal nesse sentido. Esse daqui também é uma história que é mais escrita, ó.
que mais texto. Então, cenoura de jeito nenhum. Adivinha se é uma criança que não quer comer essa? Então, uma história para seletividade também. Esse é, ó, grossura. Digestão nojenta. Mas, tá vendo? Ele não é um livro bem de história, né? É de explicação. Gosto. E é isso. Próxima parada, estação barriga. Curto também para digestão. Esse daqui é um passeio na horta, aprendendo a comer bem. Certo? Deixa eu ver. Esse daqui é legal. As Aventuras de Olave. E aí a história também. Maiorzinha. João Reclamão. Também uma história maior. E aí, gente... voltando naquela ideia inicial que eu falei, vocês viram tanto de livro que tem, né? O que eu preciso entender? Eu preciso entender o que eu tenho que fazer com esses livros. Pra que eu vou utilizar esses livros? Porque a primeira vez que eu saí comprando, lá no começo, que eu fiz a primeira grande compra, eu mal sabia, eu só falei, eu quero um monte de livro, quando chegar aí eu decido. E se eu tenho um orçamento mais limitado, vamos procurar por aqueles que já são mais assertivos, né? Aqui eu fui comentando um pouquinho de cada um deles. Dá pra vocês procurarem por aqueles que vão ajudar mais nas questões de vocês. Então, preciso mais de livros para estimular essa questão de seletividade da criança, e aí vou trabalhar com livros nesse sentido. Ah, não, trabalho mais com obesidade, com gula. Então vamos procurar livros nesse sentido. Ah, não, trabalho com mamães que estão ali em introdução alimentar. Vamos pegar os de amamentação. Você consegue ir fazendo essa distribuição e adquirindo eles pouco a pouco. Isso precisa ficar na cabeça de vocês. Eu até fiquei meio assim, se eu mostrava ou não mostrava, ficou um tanto aqui ainda, mas o que acontece? Eu não quero que ninguém pense que, porque eu não tenho um livro não dá pra começar. Justamente por isso, lá no começo eu comecei com quem? Branca de Neve, o João e Maria, que são livros que a gente tem. Vocês precisam entender sempre que isso é um recurso muito rico. O livro é um recurso muito rico, vale o investimento, vale a gente pegar e separar uma isso, tá? Mas vocês enquanto profissionais, faz o livro ficar ainda mais rico. Então, compreendam isso, que vocês precisam investir em vocês também, tá? Para vocês conseguirem saber para que eu tô usando esse livro, com qual é a abordagem desse tratamento. E, enfim, aqui foi várias ideias. Eu já coloquei que os meus queridinhos da vez tá na hora do papá, e o menino que não experimentava, né, que é do Temperando Palavras. Eu vi que o Temperando Palavras tá até aí, e o Tá na Hora da Papá é da Aline Padovani. O meu não tá aqui, tá na casa da criança, mas são os queridinhos. Então, quem precisa investir em algum livro, esses livros são ótimos primeiros investimentos, porque eles trazem uma abordagem mais geral. As minhas alunas que participaram do Leitura Nutritiva, o Leitura Nutritiva é um bônus que a gente fez, né? E aí eu mostrei vários livros e mostro por dentro para conseguirem entender um pouco mais profundamente cada um deles e as necessidades. E a gente pensa em atividades e o que dá para fazer a partir daquela história. Elas acabaram que o que eu vi de repost de aluna minha lá no Temperando Palavras e na Aline Padovani foi incrível, porque realmente elas entenderam que eram livros importantes, mas eu trouxe outros aqui para vocês poderem ver também, tá? O livro do Tá na Hora, do Tá na Hora do Papá, não, do Mamãe Quando o Sol Raiar é maravilhoso, o da Super Nutri para trabalhar os lanches é maravilhoso. Então depende do que vocês querem. E aí vão investindo pouco a pouco, faz essa listona, e aí que livro que eu quero agora, né? E entender também que não é simplesmente, quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, a gente não tá falando simplesmente de usar um livro. Isso é leitura. Usar um livro, simplesmente lê-lo para criança, é leitura. Agora, se eu vou fazer uma ação de educação alimentar e nutricional infantil, por que eu tô fazendo isso? Com que objetivo? Eu vou trazer alimentos para essa criança conhecer, eu vou trabalhar dentro das necessidades dessa criança. Como é que isso vai ajudar depois lá na casa dela, né? Não é simplesmente um ponto. E é justamente isso que a gente trabalha bastante no programa Brincar de Comer, de que os livros não só, né, mas as histórias em si, elas são um recurso importante pra gente trabalhar com os pequenos, porque traz a ludicidade, traz essa parte de eu me transportar ali pra aquela história, me imaginar naquela história. A gente pode, inclusive, até fazer uma live sobre contação de histórias aqui, porque tem jeitos e jeitos da gente contar uma história, né? E essa contação de história, ela ajuda a criança. Porque eu, enquanto nutricionista, decidi que aquilo
poderia ajudar. Então eu tenho que pensar nisso previamente, tá bom? O programa Brincar de Comer, eu vi que tava rolando vários comentários aqui durante a live, eu não quis parar pra não ficar cortando, mas o programa Brincar de Comer está aberto. O pessoal tava falando, Carol, faz uma versão de programa Brincar de Comer de quarentena. Ele está aberto. Inclusive, essa versão do programa Brincar de Comer, ela está com um bônus, que é a leitura nutritiva, né? A gente já teve uma turma, na verdade 2 turmas do leitura nutritiva, porque depois que a gente virou o ano, eu trouxe como bônus para alguns lançamentos. Neste momento ele está com leitura nutritiva junto, então se você entra no programa Brincar de Comer agora, você tem acesso a esse bônus também, onde a gente vai trabalhar de maneira mais profunda, não só a leitura e os livros em si, mas a gente também trabalha alguns outros elementos para diferenciar o nosso posicionamento quanto nutricionista junto com as histórias. Então, desde ter, por exemplo, uma área do teu consultório que vai ser separada para isso. Enfim, tem vários pontinhos lá que a gente mexe, de fazer carteirinha para os alunos ou então para os pacientes. E por isso que eu falei dessa questão dos meus livros estarem um pouco espalhados por aí, né? E é isso, gente. Eu acredito que histórias, para mim, foi muito importante durante a infância. Tem coisas que a gente aprende e que fixa para a vida adulta do que a gente aprende lá nos contos infantis. Então, utilizem mais esse recurso. Utilizem, inclusive, agora, esse recurso no online. Sabe por quê? Essa parte de não conheço a criança, preciso me inteirar, vai começar um atendimento, não sei como prender a atenção dela. Então, ok, vai mandar um recadinho para ela, olha, criança, hoje à tarde a gente tem um atendimento, tô tentando pegar um livro aqui, mas a gente tem um atendimento e eu vou ler pra você o livro tal. E aí você mostra o livro pra ela, vai lá, tira uma foto, vou ler pra você esse livro, né? E você começa fazendo a leitura do livro, mostra o livro pra ela, faz esse rapport, que é essa conexão com a criança adora histórias, então é muito mais fácil ela ficar ali presa na telinha com você, do celular ou do computador, começar com leitura de histórias, e depois ela se abre pra conversa com você, do que você já sair perguntando, o que você come, o que você gosta, como que é isso, sabe assim, nem te conheço, não quero conversar com você. Então, esse romper barreiras ali da relação pode ser pela história. E é claro que isso é uma forma, a gente fala de várias outras dentro das nossas formações, tanto a formação online coaching nutricional infantil, que não está com as vagas abertas no momento, mas o programa Brincar de Comer está. Então, se você tá querendo investir, aproveitar seu tempo aí de quarentena para estudar, para ver mais do que você pode fazer, além da questão da prescrição, entrar nesse mundo da educação alimentar e nutricional lúdica, e a gente utiliza bastante desses recursos. Mas lá a gente tem os vídeos, a gente tem as histórias contadas, a gente tem contato sensorial, tem um tanto de outros pontos que a gente pode trabalhar com as crianças. Tudo isso, gente, faz com que o nosso atendimento ele ganhe como que eu vou dizer? Uma assertividade maior, entende? Porque aí não é simplesmente eu falando, olha só, você precisa fazer A, B, C, D e E ponto. Mas é eu também olhando essa criança de uma maneira integral, dizendo pra ela, olha só, eu te entendo, eu entendo que você é criança, eu te respeito como criança, eu trabalho com você como criança porque você faz parte. A orientação que eu dou, a minha fala com você não é, a minha fala em atendimento não é só com seu pai, com a sua mãe, mas é com você também. Você faz parte. E se você faz parte e você é criança, eu leio uma história, eu mostro o vídeo, eu faço um jogo, uma brincadeira, e aí sim eu estou com um olhar integral, né? Eu não estou simplesmente orientando coisas que talvez os pais venham ou não a fazer, mas eu estou trabalhando educação alimentar e nutricional, eu estou trabalhando base. Isso é essencial quando a gente lida com crianças, tá? É essencial de verdade. Portanto, galera, eu acredito que a gente cada vez mais precisa buscar recursos de conexão com as crianças, entender aí das faixas etárias, tá? E de como a gente pode atingi-las. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Dá um print aí nessa live agora e eu quero que vocês postem lá nos stories o principal ensinamento, ou então o próximo livro que você vai adquirir pra eu saber. Vou dar um sorriso pra vocês não tirarem foto minha de qualquer jeito, tá? Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 e aí vocês dão um print lá pra eu saber que você tava aqui.